O Matheus Dias está ao vivo conosco e vai trazer mais detalhes. Matheus, gostaria de saber qual é a meta que o ministro busca atingir. Traz os detalhes para a gente, inclusive das pressões públicas que estão sendo feitas ainda mais no ano eleitoral. Pois é, o sonho de Haddad em relação à taxa de juros é um sonho até bastante otimista, viu, Cássio? Isso porque todas as previsões de analistas, as previsões do mercado, imaginam que no final de 2026 a taxa básica de juros esteja em 12,25%, claro. Denise pode me corrigir se eu estiver errado, mas 12,25% é o que eu tenho visto na maioria aí dos comentários entre economistas, entre analistas de mercado, após cada reunião do Copom, após a última reunião ter sido decretada ainda a manutenção de 15% da taxa Selic, a maior taxa de juros dos últimos 20 anos, a segunda maior taxa de juros do mundo. Haddad pediu que a taxa de juros estivesse em apenas um dígito, ou seja, pelo menos 9%, e as previsões mais otimistas apontam pelo menos 12% no final do ano. E Haddad disse que isso seria essencial, abaixar os juros de forma mais acelerada para que o país não tenha tanta desaceleração na economia e isso não acabe atrapalhando também o trabalho fiscal. Ele voltou a dizer que Gabriel Galípolo comanda uma autoridade monetária que é realmente independente, elogiou bastante o presidente do Banco Central, que foi uma escolha de Lula, disse que Galípolo tem feito um excelente trabalho, mas que o corte de juros precisa acontecer. E dessa vez, diferente de todas as outras cobranças públicas de Haddad, ele estipulou até a meta que gostaria, no caso, um dígito. E nessa mesma linha de trabalho fiscal, Haddad respondeu ainda algumas críticas em relação a promessas do governo, mais especificamente uma promessa que falta ser cumprida, a questão da tarifa zero no transporte público. Haddad disse que essa promessa tem como tendência, ela deve ser cumprida porque o governo planeja cumpri-la. O governo estipula ali, faz contas, faz planejamentos para que sim consiga financiar o transporte público e deixar a tarifa zero, assim como fez com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, assim como planeja fazer com o fim da escala 6x1, que a Haddad diz que não causa nenhum impacto fiscal, mas agora em relação à tarifa dos ônibus, isso sim causa impacto fiscal e para isso deve ser feita uma conta para que essa promessa se torne realidade sem muitos impactos negativos no futuro, né, Cássio? Perfeito, Matheus. Não se preocupa, a Denise Campos Julieta estava aqui do lado, ela falou, Matheus estava corretíssimo, trouxe a informação impecável, então ela não vai te corrigir porque você estava completamente, redondamente correto, né, Denise? Exatamente, 12,25% projeção do mercado, é isso para o final do ano. Agora, a Haddad totalmente em campanha, né? Eu acho que agora mais ainda do que em relação às redes sociais, porque não tem condição de se contar com o juro em um dígito, a taxa básica até o final deste ano. As projeções do mercado apontam 10% lá para 2028. Nossa. Então, a gente tem toda uma sequência aí de uma queda muito gradual esperada pelo mercado e se o Banco Central der esse cavalo de pau em relação aos juros e começar a cortar, de repente, a não ser que haja uma queda excepcional da inflação, bagunça todo o mercado financeiro, porque o mercado tem uma curva de juros que é definida conforme as expectativas de inflação, entra também a questão fiscal, outros fatores, cenário internacional e há um descolamento. Já houve momentos em que houve descolamento entre a taxa básica de juros e a curva do mercado financeiro exatamente por desconfianças em relação à economia. Então, não dá para chegar em um dígito, lembra inclusive Trump. Trump está querendo mudar a presidência do Banco Central, contando com uma queda da taxa de juros lá para 1% neste ano, né? Não é exatamente um dígito, mas 1%, só que a taxa está em 13,5%, 13,75%. E em relação à questão fiscal, eu acho que já tem todo um trabalho preventivo, porque vai ser um dos pontos que o governo vai ser atacado na campanha eleitoral, pelas contas públicas. Ele tem cumprido a meta, mas com uma série de exceções, exclusão de gastos desse cálculo, daí a desconfiança do mercado financeiro e, inclusive, a indicação de Guilherme Mello foi lido por parte do mercado financeiro meio como um troco dado por Haddad, ou tentativa, contra a posição de Galípolo. Galípolo também foi secretário do Ministério da Fazenda, assumiu o Banco Central com uma postura muito austera, mantendo a Selic no maior patamar em 20 anos. E aí entra Guilherme Mello, que seria uma pessoa com uma postura mais flexível em relação à política monetária. Ô, Dora, eu quero te ouvir também, porque a Denise trouxe nessa questão da campanha, da estratégia, de estar no palanque. Haddad jogou para a galera, mas só que uma previsão extremamente otimista ou até mesmo irreal.
Mas tem previsão, é chute, é falar qualquer coisa do palanque. Gente, então vocês não sabem como é que funciona? A gente sabe como é que funciona. Por isso é que eu digo, o Haddad vai ser candidato. Ele não está se comportando como um coordenador de campanha. Ele está se comportando como um candidato. Quando ele diz que ele é militante, ele disse isso hoje, ele está lá no aniversário do partido, e diz, estou aqui como militante. Um militante do PT não recusa pedido, ordem do dono do babado, que é o Lula, é o dono da coisa, é o Lula. E o Lula, ontem na entrevista para o UOL, foi muito claro, disse, Haddad e Alckmin têm um papel a cumprir. Não é que eu vou perguntar se eles têm um papel a cumprir. Ele disse que os dois têm um papel a cumprir. Um militante, alguém que se coloca como militante, se já se dá o desfrute de fazer acusação sem prova, exatamente como fazem os adversários, que dá esse chute de juros, aí fala qualquer coisa. Isso não é mais conversa de ministro da Fazenda, isso não é conversa de coordenador de campanha. Isso é conversa de candidato, já está pronto para a guerra. Por isso é que eu digo, e não é porque o Haddad perdeu algumas eleições em São Paulo que ele vai entrar nessa história desse embate com o Tarcísio já com o jogo perdido, tá? Direito é que abre o seu olho.